O programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, bem-vindos ao Cobras e Lagartos, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Tirem da frente da televisão as crianças e os fracos de espírito e de coração, porque esse programa não é muito bem recomendado. Eu sou o Ney Hamilton, esses são os nossos comentaristas, Hugo Mengarelli, Mário Negrão, Belmiro Valverde. Vamos começar com o Belmiro. Belmiro, um levantamento feito pela Organização Mundial, pela Organização das Nações Unidas e pela União Internacional Parlamentar mostrou que o Congresso brasileiro é o segundo mais caro do planeta. Os nossos deputados e senadores custam a bagatela de 7 milhões e 400 mil dólares por ano aos cofres públicos brasileiros. Isso só o nosso Congresso Nacional. O que está acontecendo de errado que um país como o Brasil, que não é exatamente um país, é um país rico, mas não é uma superpotência, tenha gastos tão elevados com o parlamento? Olha, eu acredito que esteja acontecendo um conjunto de coisas, todas elas muito ruins, né? Primeiro, um descolamento da população em relação à vida política, porque isso só acontece porque a população é absolutamente apática em relação a isso. Né? Se a população fosse ativa, não acontecia isso, porque só no Brasil mesmo que você tem o deputado que mora em qualquer lugar do Brasil tem direito a uma passagem por mês para ir ao Rio de Janeiro, porque ninguém sabe. Rio de Janeiro deixou de ser capital do estado do país há 50 anos. Mas o Rio de Janeiro continua lindo. Mas o Rio de Janeiro continua lindo. Só no Brasil que você tem gabinetes em que a população paga dezenas de assessores, as PONES, as MENES, para o parlamentar em nome da sua assessoria técnica e jurídica. Só no Brasil. Tá? Só no Brasil que você tem privilégios de carro, de liderança, não sei o que não tem no resto do mundo inteiro. Selos, né? Eles têm até a cota de selos, né? Tem selo cota postal. de selo, tem cota de publicações, tem o diabo, tem o que você possa imaginar de privilégio eles têm. Tá? Agora, você vai para um país supostamente rico, eu digo supostamente porque nessa altura ele não deve ser tão rico assim, como os Estados Unidos, e o congressista americano vai trabalhar de metrô. Né? O Michael Bloomberg, que é um cara bilionário, vai para a prefeitura ou a pé ou vai de metrô. Né? Aqui não, aqui o cara tem direito. Você vê, por exemplo, agora, embora não seja diretamente ligado ao Congresso, mas indiretamente a senadora Idalis Salvati, que é uma das ministras atuais, mas é senadora do Estado da Catarina, fez 150 viagens de jato oficial entre a cidade dela e Brasília, que é Florianópolis. Quer dizer, desde quando você precisa ter toda essa regalia para você ter uma vida política salutar? Então eu acho, né, Ney, que é isso aí. É uma mistura de apatia da população com disfarçatez pura e simples. Quando eu vejo o Renan Calheiros pregando moralidade, eu digo, olha, alguma coisa seriamente, patologicamente errado nesse negócio. Isso é. Não, estamos fazendo economia de 300 milhões. E o pior é que ele está falando do aliado dele, porque o anterior era o Sarney. Então, se custava 300 milhões a mais, quem gastava os 300 milhões era o Sarney, que era amigo dele. Então, quando você vê essas figuras emblemáticas da política como sendo os grandes moralizantes, como o Renan Calheiros, é sinal de que você efetivamente deve fazer que nem dizia na Porta do Inferno do Dante, deixe de fora todas as suas esperanças, né? Sem dúvida. Você está transpondo a Porta do Inferno. Mário Negrão, você que é um otimista de carteirinha, né? Agora ficou isso. Você é um otimista. Com esse preconceito. Sócio fundador do Clube dos Otimistas. Da Poliana. Associação Mundial dos Otimistas.
O Congresso brasileiro proporcionalmente... Poliana International. Hã? Poliana International. Eu vou fundar uma ONG. Uma ONG. Smile. Eu Com acredito. certeza, Eu acredito. o Calheiro estará te apoiando. Eu acredito, né? Quando você vê esse tipo de levantamento que mostra que um país como a Suécia, que é um país que todos sabem que é um país bastante desenvolvido, tem um parlamento que custa 20 vezes menos, proporcionalmente 20 vezes menos que o parlamento brasileiro, você não fica orgulhoso? Saber que nós estamos lá no topo da pirâmide. Você não se ufana dessa... Não, mas é uma pena que nós estejamos no primeiro lugar. Eu pensava que estávamos no primeiro lugar. Não, o primeiro lugar são os Estados Unidos. Mas vamos combinar que não eles ganharam, têm... Não, mas eles têm um congresso, está se falando no congresso, Câmara Alta e Câmara Baixa. Eles têm um congresso. O congresso lá envolve, inclusive, o chamado General Accounting Office, que é o Tribunal de Contas do Brasil. E tem toda uma estrutura técnica. Que não é o nosso caso. Você não fica orgulhoso, Mário Negrão, quando se ouve essas comparações? Não por várias razões. Primeiro que, como o Bimir estava dizendo aí, né? É uma autopremiação, né? Digamos assim, são prêmios egóicos, né? Que são distribuídos assim com muito entusiasmo, e o resultado, quer dizer, a produção não é tão grande assim, não é? Quer dizer, se a gente pagasse tudo isso e tivesse um país assim administrado de uma maneira exemplar, até que não me importaria tanto. Mas para pagar tanto para essa porcaria toda, realmente é triste, sim. Mas acho que também isso reflete, assim, levando adiante um pouco, reflete uma outra coisa nossa aqui também, que é uma opção, né, que, querendo ou não querendo, o Brasil fez, né? Nós migramos do Estado mínimo, né, e fomos para o Estado máximo. Nós tivemos alguma vez um Estado mínimo? Não. Acho que nunca. O Fernando Henrique tentou, né? Falou, pelo menos, né? Mas nunca tivemos, né? Mas assim, nunca tivemos, porque nunca discutimos seriamente isso. O Brasil nunca levou essa ideia a sério do Estado mínimo. Também o Estado mínimo parece estar saindo de moda, né? Depois que enterraram a Thatcher, acabou, né? Ninguém fala mais nisso. O Reagan, então, nem se fala. Então, essa ideia do Estado mínimo, quer dizer, do povo que se auto-administra, né? E um aparelho estatal que apenas apoia ou orienta, ou seja o que for, esse sonho acabou, né? E é uma opção que pessoas fazem. A gente votou, né, no determinado tipo de ideal de governo, que a gente sabia muito bem que a gente estava optando por isso, né? E você pode estender até o argumento, se o Senado, se o Legislativo custa caro, imagina o resto, né? Quer dizer, nós temos um Estado gordo, nós nos orgulhamos disso. Isso é dito, isso é falado com orgulho, né? Que o Estado gordo é a nossa vantagem, as pessoas se gabam disso, né? Que nós temos assim um número de funcionários públicos que daria para fundar o Brasil se fosse um barco, né? E tudo é através do Estado. Então é natural que essa mentalidade se transfira para o fato de que quer pegar um avião, o Estado paga, quer comer um hambúrguer, o Estado paga, né? Quer fazer uma festa, o Estado paga, né? Isso é a ideia do Estado maior mesmo. Que, aliás, eu não vou nem discutir isso aqui, porque existem argumentos muito bons a favor do Estado grande também. Por isso que eu falei que é uma escolha, né? O Estado mínimo tem suas vantagens e desvantagens, o Estado gordo também tem. Então, é o que está acontecendo com a gente aqui. Eu não conheço nenhum argumento a favor do Estado obeso. Você pode... Não, obeso não. Obeso, mórbido. Deixa eu deixar minhas palavras claras. Claro. Deixa eu falar mais disso. O Estado maior não é o Estado corrupto e gordo, é simplesmente o Estado maior. Aqui nós temos exagero do Estado maior, né? Mas eu estou dizendo que existem argumentos bons que vão dizer, não, o Estado mínimo não é o melhor tipo de Estado que existe, mas isso não quer dizer que uma pessoa que está contra o Estado mínimo está já se colocando a favor da corrupção ou do exagero. Mas acho que não é a questão, nesse caso, de se dizer se o Estado é magro ou é gordo. É a forma como ele é gerido. Não, mas é óbvio, né? Se você tiver um Estado mínimo, esse tipo de coisa, você está falando dos Estados Unidos, né? E de outros países, onde o Estado mínimo, essa coisa fica muito mais difícil, né? Porque não é só uma questão de orçamento, é questão de mentalidade. Pegar metrô, não trazer privilégios para si, imaginar que as pessoas já têm seu dinheiro próprio, então não precisam, né, mamar do Estado. Não, é uma mentalidade. O Estado mínimo, só ler Anthony Giddens e ver o que Margaret Thatcher se propõe, que fica óbvio, né? Que são duas mentalidades de como que deve ser governado.
ou seja, um Estado pequeno, onde o povo, em si, através de suas instituições, né, toma as decisões maiores, decide o que deve acontecer, o que deve acontecer, e outro que é o nosso Estado aqui, que é o Estado paternalista, né, que, inclusive, o Barack Obama está tentando implantar lá. Né? E a origem de toda a luta, de toda essa confusão que está acontecendo lá é isso, que os Tea Parties, e os que são até os radicais, mas até os republicanos conservadores... Claro. Não, mas existem. Acho que a gente pega por exagero de qualquer lado. Né? Que o Partido Republicano americano existem boas intenções lá, sim, e governou bem por muito tempo. Né? São mentalidades diferentes. Eu acho que isso tem que ser claro. E que você pode exagerar também para o Estado mínimo ou para a anarquia, como você pode exagerar do Estado gordo para o paternalismo. Agora, eu acho que a sabedoria pode existir entre os exageros. Né? Deixa eu colocar assim, eu vou mudar um pouquinho o eixo da discussão, porque é o seguinte, a gente está falando do poder legislativo. E talvez muita gente, eu sei que eu posso ser apedrejado por isso, pode ser taxado de antidemocrático, mas a questão é, para que serve o legislativo brasileiro? E quando eu digo legislativo brasileiro, aí eu falo não apenas o Congresso Nacional, mas eu falo as assembleias legislativas e as câmaras municipais, que têm um papel, muitas vezes, decorativo, porque ele não legisla. E às vezes eu pergunto, nós precisamos de tantas leis, mais leis do que as que já existem, e ele também não fiscaliza, que deveria ser a função do legislativo, em todos, seja municipal, estadual ou federal. Então, para que serve o nosso legislativo e para que serve um legislativo tão grande assim? Você me colocou na linha onde eu queria ir. Então, porque vocês sabem que eu acho que este é o único país do mundo que se paga aos vereadores. En algunos lugares, yo te digo en la relación que tengo con conocimiento de Francia, por ejemplo, se paga en grandes ciudades algunos vereadores que tienen proyectos que están desenvolviendo. Si no, los vereadores no son pagos. É um conselho de cidadãos, né? Um conselho de cidadãos. Claro, mas eu acho que Belmiro colocou muito claramente. Nós somos um país despolitizado. Quer dizer, não temos cidadãos. Porque se nós vamos a buscar a origem da palavra cidadão, vem de politicos, aquele que habita e age na polis, não é verdade? Ou seja, aquele que habita e age na polis é o políticos e o cidadão. Daí que os romanos tiraram civitas, porque na realidade poderiam ter tomado repúblicas ou qualquer coisa. Não, tiraram o conceito de políticos e traduziram para civitas, verdade? Daí vem cidadão. Nós seríamos paisão do Brasil, ou republicão do Brasil. Nós seríamos cidadão de Curitiba, por exemplo. Mas estica e nos ficou a cidadania no sentido de pertencer a um país. Assim como os gregos, políticos, pertenciam a uma cidade-estado, polis. Então, para mim, sempre foi isso. Que desculpe os milicos que não conseguiram entender que política e cidadania não se podem separar. Porque política é a forma como o cidadão age em seu país, em sua cidade, em seu trabalho, onde for. Não se pode tirar por fora. Isso não existe aqui. E digo aqui, e estica a coisa, porque é muito maior. Hoje, no mundo inteiro, já não existe mais esse conceito que é política. Você fala política e parece que é um insulto. Há tempo, coloco aqui, posso ser odiado, massacrado, como você disse, mas já que estamos em um pensamento unário, ou seja, um pensamento bipolar, no sentido, meu amigo lo vai entender melhor, ou esquizoide, um pensamento onde as coisas, por exemplo, como diabo você pode entender, como falava aqui Belmiro, que Calheiros esteja com a questão da ética. Ou, por exemplo, que o Cunha e Genuíno estejam na Comissão de Justiça. Gente, isso é piada. Pelo amor de Deus, isso em qualquer lugar do mundo é uma gargalhada grande. E nós estamos vivendo. Você nos colocou uma coisa. O outro dia pegaram não sei quantos funcionários que ganhavam 20 mil reais por mês para comprar as passagens de avião dos senadores. Um professor como eu, que tenho 35 anos dentro da universidade, vai ganhar isso, sabe quando?
No 15º, 16º, ressurreição, volta. Não, você sabe essa coisa melhor que eu. Quem sabe algum dia posso chegar a isso, se sobra alguma coisa. Então, eu sou a favor da ditadura democrática. Eu fecharia tudo, Congresso, fecha. Mas claro, gente. Você botar, por exemplo... Você pode explicar melhor o que é uma ditadura democrática? Claro, por que democrática? Porque eu não fecharia as bocas das pessoas. Permitiria que as pessoas se pudessem expressar. Entende? Para quê? Para que se comecem a politizar. Procuraria um grupo de cabeças importantes do país e ter um plano mínimo. Um plano mínimo. ¿Me entiende? E não permitir que os bandidos, gente, se eu contar o que me está fazendo a TIM, a mim, se eu ontem chorei, gente, com a TIM, e é algo vergonhoso, está fazendo, todo mundo, e não te digo que a TIM, por todo lado o pessoal se acha que pode fazer o que quer, que te podem humilhar, que te podem violentar. Você, por exemplo, começa um pouquinho duro, pega uns quantos bandidos, bota no paredão. Não precisa muito. Alguns. Olha, gente, pode ter certeza que depois não entra nem suspiro de tijolo no cara. Me entende? Mas tem que tomar-se uma medida dessa natureza, lamentavelmente. Em um mundo que está líquido, como disse Bauman, Zygmunt Bauman, grande poeta, sociólogo polaco, né? Esse maravilhoso pensador disse um mundo líquido. Por que líquido? Porque não tem praticamente um alicerce, não tem um paradigma, não tem nada. Quando um cara me vem a mim e diz, eu me vou dedicar à política, eu também quero fazer meu pé de meia. Assim, abertamente, lo disse o cara. Cara, para fazer a mala e ir embora. Mas embora onde? Esse é o problema. Embora onde? Se não temos um país que pode ser uma potência para a potencialidade que tem. Acontece que está em mãos, me desculpe, gente. Al Capone sentiria inveja, por exemplo, de nossa Câmara de Deputados e Senadores. Miro Valverde, uma pergunta básica para um doutor em administração pública. Para que exatamente serve o legislativo brasileiro, o legislativo estadual e municipal na nossa atual formatação? Se você abstrair o aspecto teórico, né, o aspecto Montesquieu da questão, divisão de poderes, representação popular nas instituições, através do corpo político. Fiscalização do executivo. Está servindo muito pouco, realmente. Né? Eu não chego ao radicalismo do Hugo de fechar tudo, mas eu acho que nós devíamos... Mas 90% você concorda? Não, eu acho que nós devíamos colocar determinados freios a esse abastardamento progressivo e contínuo na vida pública. Eu vou te dar um exemplo. O Brasil hoje em dia tem 30 e tantos partidos políticos. E agora tem uma lei que está sendo tentada para restringir a abertura de mais partidos políticos. E está sofrendo uma enorme reação da oposição, porque acha que isso é uma manobra do PT para você se perpetuar no poder. Mas ninguém fica pensando que ninguém pode governar nem a cozinha da sua casa tendo 39 pessoas diferentes dando palpite. Como é que você pode imaginar um governo que tem 39 ministros de Estado? Quer dizer, não é por isso, é porque você vê, basta você ter um pouquinho de curiosidade em relação à vida política dos outros países, e ela, pelo menos, ela é filtrada por uma agenda nacional, isso que o Hugo estava falando. Quem é que dá a agenda nacional? Quem dá a agenda nacional é a grande liderança do país. O cara fica, ai, que maravilha, os Estados Unidos, que espetáculo de instituições. Mas eles tiveram um Benjamin Franklin, eles tiveram um Thomas Jefferson, eles tiveram um Alexander Hamilton, eles tiveram um George Washington, não é? E que era efetivamente esse corpo de elite que, de alguma forma, indica alguns caminhos para a sociedade. Agora, você imaginar que você vai fazer isso por geração espontânea, quer dizer, é a mesma teoria de você botar 50 macacos na frente de uma máquina de escrever, agora não mais máquina de escrever, agora processador de texto, e dar a eles um infinito do tempo, e um dia eles vão escrever as obras completas de Shakespeare. Quer dizer, só você, se for muito ingênuo ou muito burro, é que você imagina que esse processo político brasileiro vai resultar
em alguma coisa. Não vai, não. Vai resultar nisso aí, vai resultar em compadrio, vai resultar em sacanagem, vai resultar em lobby, vai resultar em interesses corporativos que se defrontam. É isso que está acontecendo e vai continuar acontecendo. Você é tão extremista assim a ponto de pensar em fechar Congresso, em acabar com câmaras municipais, em instituir a gratuidade do serviço legislativo, Mário Negão? Não, porque seria equivalente a você parar de quimioterapia porque o cabelo está caindo e morrer de câncer, né? A democracia com seus defeitos e com tudo existe. Metáfora de médico, né? Ele é médico, né? Existe entre os males menores. Essa é a meta-metáfora. Olha só, eu acho que a gente tem que botar um pino aqui de orientação, que existe uma diferença entre você discutir filosofia política e outra você discutir gatunagem. Gatunagem acontece em qualquer lugar. Né? Sim, claro. Existem determinados tipos digamos, de estados onde a gatunagem é favorecida, como é o nosso aqui. Né? É altamente favorecida. E outros estados onde a gatunagem fica mais difícil. A gente precisa ser mais criativo. Porque os americanos também são gatunos. Mas eles são muito mais sofisticados na sua gatunagem, né? E um pouco menos ambiciosos também do que nós. Então, primeiro tem que haver essa Eles têm mecanismos de controle mais eficientes do que os nossos, né? Agora, tem essa velha coisa. Você tem governador, desculpa interrompê-lo, mas você tem só no estado de Ohio, você tem 3 ex-governadores presos, cumprindo pena. Claro que tem. Você tem juiz federal cumprindo pena. Você tem, enfim, deputados, senadores em todo o país cumprindo pena. Simples assim. Em um ano, no máximo, um ano e meio? Não, imagina. Não, o processo. Ah, sim, o processo não. Tem gente cumprindo. Tem governador do estado de Ohio cumprindo 30 anos de pena. Agora, eu acho assim. E não tem direito a gente está sempre, acho que na vida, até na minha vida pessoal, entendeu? E na minha experiência de observar a vida das outras pessoas, nós estamos sempre escolhendo entre os males o menor, sempre. Entendeu? Eu nunca na minha vida, ou poucas vezes na minha vida, eu vi alguma escolha absoluta. Né? Tanto absolutamente má quanto absolutamente boa. Né? Então nós estamos sempre nesse meio termo aí. Uma outra coisa que eu queria comentar, que você perguntou sobre o Belmiro, é assim, sobre o papel do Legislativo. Nós temos, desde a Primeira República, né, desde o tempo do Rui Barbosa, essa filosofia de leis autoaplicáveis e autoexecutáveis. Quer dizer, que tipo de Constituição, que tipo de Legislativo nós temos? O modelo norte-americano, né, onde você tem poucas leis, poucas diretrizes, logo uma necessidade pequena, menor de um administrativo e de um legislativo, né, onde as decisões do dia a dia são tomadas pelos funcionários públicos, pelos juízes, pelos polícias, pelos prefeitos, enfim. Né, e usam o seu bom senso, usam a sua criatividade, usam o consenso dos grupos sociais que apoiam isso e tal. Se você opta por um tipo de Constituição civil que nós temos, onde esses tipos de decisões são negadas a nós. Nós somos napoleônicos, nós regemos por códigos, né? Então, se você escolhe um tipo de governo de Estado assim, é claro que você vai ter que ter um Estado maior. Você vai ter que ter muito funcionário. Logo, você multiplica a quantidade de erros. É uma escolha que nós fizemos. A Constituição de 88 está aí. Né? O Rui Barbosa era exatamente contrário a esse tipo de escolha. Ele era um americanista roxo, né? E o que ele queria era seguir o modelo anglo-saxão. Entendeu? Que nós teríamos poucas leis muito bem escritas, uma Constituição muito sólida, né? E o resto você decide caso a caso, dia a dia, e a lei vai sendo praticamente criada, como é o caso lá. Né? Agora, nós fizemos essa outra escolha, entendeu? E agora nós vamos ter que arcar com essa responsabilidade. Que a gente tem essa segurança jurídica maior, quer dizer, você tem muita lei, muita coisa. Você vê agora, está chegando ao ponto do absurdo, né? De querer que o Legislativo fiscalize o Judiciário. O que, para mim, já é quebrar o princípio básico da divisão de poderes. É o fim do mundo mesmo. É o caminho para uma ditadura. Né? Mas é o que eu digo, entre os males, os menores estamos sempre escolhendo. Eu gostaria de viver num Estado mínimo. Eu gostaria de viver num Estado onde o governo não interfere em nada na minha vida particular. Eu faço o que eu quero. Né? Não, esse é outro programa. Peraí. Que é uma opção. Algumas pessoas podem não querer isso e ter argumentos excelentes
né, para não querer isso. Eu estou falando de mim, pessoalmente. Eu gostaria de viver num país onde eu escolho. num país, Né? Onde eu escolho o que eu quero fazer. Né? E eu acho que eu tenho o bom senso suficiente para isso. Bom, né? nosso tempo está esgotando. Rapidamente para terminar. Você fecharia o Congresso? Já falei de novo. Ele fecha. No, Se fecha. Prende, arrebenta. eu quiero aclarar, ¿no? Porque de repente me achou muito radical ele. Eu há muito tempo leio, trato de ver o que foi o despotismo éclairé, ¿no? O sea, o que era um despotismo ilustrado, um despotismo esclarecido. Se nós não temos o povo participando politicamente, como podemos ter representantes desse povo politicamente? Claro. Desculpe-me, gente. Ou sou débil mental, que posso ser, não discuto, ou aqui estamos que nem a cobra que se quer comer o rabo e já está comendo o estômago. Então, esse é o primeiro ponto. Ou seja, isso não funciona, não está funcionando. Não está funcionando porque vimos que Tiririca foi o deputado mais votado. Ou seja, um voto meu tem o mesmo valor. E desculpe, eu vivo na diferença, não vivo na igualdade. A minha democracia me levou Hitler ao poder, assim que não me venham a falar de democracia, porque temos que discutir muito bem o que é a democracia e como se pratica. Isso, ou seja, 1.200.000 votos, acho que foi que levou Tiririca, um deles de voto, valeu um voto meu. Teu. One man, claro. one vote. Como? E com Feliciano será o mesmo. Quer dizer, a mim não me surpreende que dentro de 5, 8, 10 anos nós tenhamos que estar todos em igrejinha, rezando e pagando dízimo. Não me surpreende mais isso, porque nós estamos indo por esse caminho. O problema é escolher qual vai ser o caminho, porque você sabe, estamos comentando antes nós, por onde estamos indo. Se chegamos a algum lugar, penso que não vamos chegar muito, porque como está a coisa no mundo, em qualquer momento pode a coisa explodir. Não sabemos disso, não está fácil, não. Então, o que eu entendo, se fechar o Congresso, claro, nós teremos que mudar todo o sistema. Como vai fechar o Congresso? Se o Congresso, por pouco, como disse Mário, está querendo manipular o Judiciário. Tudo bem que o Judiciário também meteu a mão lá na Câmara, que também não devia ter metido. Mas, pelo amor de Deus, a justiça. Se fala em justiça, que justiça? Vamos, que justiça? Ou seja, pegaram a mulher que era mandada por Marcos Valério a buscar e levou, 12 anos le dieron a ela. Coitada, uma empregada, essa 12 anos. Porque pessoa da senzala vai no Pelourinho, mas da Casa Grande não, cara. Da Casa Grande, pelo amor de Deus, ele está afora. Ou demoram 15, 20 anos, 30, 40 em ser julgado. Depois lo vão ter que ir no cemitério para prender o cara. Me entende? Então, em um mundo colocado assim, me desculpem, gente, não se trata só do Congresso. Há algo muito mais que o Congresso. Me entende? Quantos inocentes estão nos cárceles se apodrecendo 6, 7 anos e depois resulta que o cara é inocente? Ou, quando lo condenam por 4 anos, mas fez 7 anos para que o cara tenha que ser julgado. Há muitas questões. Eu acho que você colocou. O problema é mais embaixo, meu irmão. Não é só isso. Por isso, quando eu coloco que pode ser uma loucura, uma ditadura democrática. Por que ditadura? Porque se colocou na linha X uma ordem. Pronto. E democrático para que as pessoas possam discutir essa ordem, ter liberdade. Porque um verdadeiro despotismo ilustrado não deixa a oposição não falar. Ao contrário, a mim me parece que a oposição deveria falar. A diferença deveria estar. Uma ditadura que permita a diferença. Nós vivimos uma democracia onde já não há mais diferença nenhuma. Essa é a questão grave. Eu não estou falando de uma ditadura cruel, terrível. Não. Eu estou falando de uma ditadura que vinha a impor a diferença. É um pensamento unário. Esto aqui, porque como ditadura impor a diferença? Claro, porque a democracia matou a diferença. A democracia não deixou diferença nenhuma. Somos todos iguais. Não somos todos iguais. Por isso eu digo, meu voto, gente, não pode ser o mesmo voto do cara que votou em Tiririca. E se nós estamos todos loucos, meu irmão. Bom, infelizmente o nosso tempo está terminando, nós temos que fazer um intervalo. Vamos voltar a esse tema com mais vagar. Cobras e Lagartos faz um rápido intervalo. No próximo bloco vamos falar sobre o pecado número 5. Só um instante.
Voltamos com o segundo bloco do Cobras e Lagartos e, como eu havia anunciado na passagem do bloco, nós vamos falar do pecado número 5, a inveja. Oh, coisa boa. Gostou, hein? Gostou. Fiquei com inveja de você. Você ficou com inveja dessa ideia. Hugo, será que a inveja é a força motriz da humanidade? É complicado isso, porque... Pênis Neide, falava Freud que as mulheres tinham inveja do pênis do homem. Mas eu acho que seria uma redução muito grande de pensar que o homem tem como elemento motriz a inveja. Eu acho que não, acho que a inveja forma parte, sem dúvida nenhuma. Mas forma parte daquele que não sabe lidar, por exemplo, com seus limites, que não sabe lidar com o que não tem. Antigamente a coisa não... Eu, por exemplo, quando era criança, eu não sentia inveja porque João tinha um carrinho melhor que o meu. Não sei, sinceramente, o mundo era diferente. Porque hoje a inveja se dá porque você tem que ter tudo. Mas quando você vive numa sociedade onde você sabe que, bom, por exemplo, eu queria ter um pimbolim. Meu sonho era ter um pimbolim. O pai não tinha pai em casa, mas o pai de Jorge fez um pimbolim belíssimo para o Jorge, todo mundo jogando no pimbolim. Um dia, de pura casualidade, num fosso que tinha lá em casa, a casa era muito grande, encontrei um monte de sifões de soda, que na Argentina, a soda naquela época passava o sodeiro por casa, não? E lhe perguntei à nona, digo, mamãe, eu posso vender isso aí? E onde está isso? Está em tal lugar. E venda, me disse. Posso usar os dinheiros? Sim. E aí me comprei um pimbolim, gente. Eu tocava o céu, sabe? O céu, me entende? E todos meus amigos vinham jogar no pimbolim de River contra Boca. Não era qualquer pimbolim, não era Almagro contra Tigre, não, era River contra Boca, que era o grande pimbolim. Então, e essas coisas... Hoje você tem tudo, você compra tudo facilmente. Então, claro, há uma correria de se comprar um carro melhor, não, eu tenho que comprar um carro melhor, senão eu vou ficar fora da sociedade. Então, esse tipo de questão, gente, é um absurdo. Então, eu não sei, hoje possivelmente sim, a inveja seja uma coisa muito forte. Mas eu não sei se sempre a inveja foi uma máquina do ser humano. A gente pode dizer, Mário, que a inveja é uma doença social e extremamente exacerbada nos nossos tempos? Eu acho que sim. Até queria trazer, assim, tem um livro de psicopatologia muito bom, de um cara chamado Paulo Dal Galarondo, né? E ele aborda o tema inveja, assim, dentro do sentido psiquiátrico, assim, para organizar isso dentro para uma determinada utilidade, né? Que seria uma prática psiquiátrica e psicoterapêutica. E, na verdade, ele faz uma coisa interessante que os romanos faziam, né? Que os romanos, toda virtude, eles estudavam a virtude botando um pecado do lado, né? Então é só você ver assim, qual seria o antagônico à inveja, né? A magnanimidade, o desejo, né? O plano. Eu diria assim, como no sentido psicopatológico, a inveja seria um desejo com um plano muito cruel, né? Quer dizer, um desejo com raiva do outro, né? Porque você, para sentir inveja, você tem que sentir raiva do outro. Senão é puro desejo, né? Eu não posso dizer que se eu vejo, por exemplo, uma pessoa com a roupa que eu gostaria de ter, eu fico, puxa, eu queria ter. Ou eu vejo um carro que eu gostaria de ter na rua e digo, nossa, como eu tinha vontade de ter uma Mercedes também igual essa. Eu não acho que eu estou sendo invejoso, né? Eu estou apenas expressando um desejo. Agora, se eu digo assim, tomara que esse desgraçado bata no próximo poste, arrebenta toda essa Mercedes, porque, né, por que esse cara tem isso e eu não tenho? Aí já passou para o campo da inveja, né? Se você, agora, como você quer, uma ideia boa aí, é extrapolar isso para o sentido social, né? Quer dizer, quando coletividades expressam esse tipo de afeto humano, né? Quer dizer, quando coletividades... Isso você está falando do imperialismo, né? Quer dizer, quando uma coletividade deseja o petróleo, que é do outro, ou deseja a mão de obra barata, que é do outro, ou seja, o território do outro, né? Aí você pode sim, eu acredito, né? Extrapolar a inveja para o sentido social. Mas tem que tomar essas duas coisas em conta, né? Que, eu sei que o Hugo gosta muito de falar de desejo, talvez ele acrescente coisas muito melhores do que eu aqui.
Mas eu acho que inveja não está muito distante de um desejo. É um Você desejo. não tem inveja do tratamento que dá o desejo, não, né? Não, nenhum. Tem admiração. Mas eu posso admirar sem querer para mim. Claro, claro. Como eu posso ver uma mulher muito gostosa na rua e posso admirar e não necessariamente querer Por que exemplo, seja eu minha, invejo né? esse celular. Então, Mas não invejo a falta de habilidade para desligar. eu não invejo essa agilidade para desligar. Não se desliga, não quero. Desculpe, não se desliga essa coisa. Joga, bota na água. Então, eu diria assim, para resumir, Eu eu vou diria assim, fazer. que a inveja é um desejo muito mal intencionado. Ô, Belmiro, a inveja é uma boa estratégia de venda? Quer dizer, o nosso sistema capitalista ele usa a inveja como, sabe? Você tem que ser melhor que o seu vizinho, você tem que ser vizinho. Exatamente. O Mário tocou na questão você perguntou se é uma patologia social. Basicamente, o consumo exacerbado, como disse o Hugo, em que você se sente compelido a ter as coisas, é uma estratégia de marketing baseada na inveja, né? Que o americano chama de keep up with the Jones, né? Estar à altura do Jones. O Jones é o teu vizinho. Então, eles assim, pô, eu tenho um carro e ele comprou um carro melhor que o meu. Eu não preciso de um carro. E aí, até na psicologia organizacional, chama-se isso de síndrome da privação relativa. Você não está privado de nada, você tem teu carro, está tudo ótimo. Mas o teu vizinho tem o melhor que o teu, você está relativamente privado em relação a ele, né? Claro. Então, eu acho que é, sim, uma estratégia fundamental. Agora, eu acho que essa questão da inveja é muito curiosa, porque eu tenho um amigo, e vocês todos conhecem ele, não vou citar porque eu não pedi autorização dele, mas que é um tipo muito divertido. E uma vez ele me disse assim, Belmiro, você sabe, eu vou te confessar uma coisa, que você e eu temos fama de ser cabotinos, que nós somos uns pernósticos, uns nariz empinados, arrogantes. Eu digo, não diga, já me disseram isso, mas tem uma vantagem, nós não temos inveja de ninguém. Eu acho ótimo essa história, né? Quer dizer, o cara que... Como é que você vai ter inveja se você se acha o melhor do mundo? O cara, né? Eu sou o cara. Humilde, ele é muito humilde. Eu me orgulho da minha humildade. Né? Então, eu acho que é isso. Realmente, a inveja passou a ser, digamos, um motivador do consumo de muita coisa. Porque se você descer realmente a questões do consumo, uma das piores evoluções que o mundo teve foi transformar o consumo num objeto de desejo. Quer dizer, o consumo não é mais uma funcionalidade. A minha mãe, na casa dela, não tinha panela de pressão, então queria ter uma panela de pressão para trabalhar menos. Né? Quando apareceu o liquidificador, era para trabalhar menos. Quando apareceu o aspirador de pó, era para trabalhar menos. Agora não, agora o cara consome porque ele quer mostrar para os outros que ele consome. Claro, Você já viu coisa mais ridícula do cara ir lá no Facebook e aparecer o cara com o carro novo que ele comprou? Isso é tão ridículo quanto ter uma televisão com internet na porta, né? Com uma exatamente, tela de computador, né? Quer dizer, Precisa de uma... é que nem o rico, a classe média de Brasília, que faz a piscina da casa na frente da casa para os vizinhos verem. Né? Todo mundo faz a piscina, quando tem piscina, atrás. Claro, para ter privacidade. Os riquinhos lá de Brasília, para os outros verem, botam a piscina na frente. Para toda a vizinhança ver, olha, ele tem piscina. Né? Agora tem uma nova no Facebook, né? São os velhos que mostram a piriguete do mês, né? Piriguete, Eu e Sandra em Veneza. Agora, Hugo, a gente quando fala, diz, não, mas eu tenho uma inveja boa. Inveja boa é inveja envergonhada? Não, porque eu acho que às vezes se usa inveja de uma forma de admiração também ao outro. Não se deve confundir isso aí de inveja. E se me permite, eu retomo isso, depois vou tratar de te retomar, mas eu queria um pouco seguir o que levantou Mário e que articulou também Belmiro. Lacan chama de objeto A objeto causa de desejo. Não objeto de desejo, sino aquele que te causa desejo. Ou seja, que existiria no ser humano uma falta primordial, uma carência radical que te põe em movimento. E que eu acho que
O taoísmo, não? Assim, a filosofia chinesa mostra tão claramente nesse Tao, nessa jarra, que você joga e nunca preenche. Nunca preenche isso aí. E o desejo é isso, nunca preenche. Mas o desejo está mostrado claramente em uma criança, e vocês foram pai e sabem muito bem, que uma criança te deixa louco, porque quer tal brinquedo. E você não aguenta mais e compra o brinquedo para a criança. Então a criança pega o brinquedo e meia hora depois está jogado no lixo, porque não era isso. E depois vira outro que também não é isso. E depois vira outro. O capitalismo, em cima disso, montou toda a sua estrutura. Por quê? Porque o desejo não tem fim, a não ser na morte. Então, como tal, o cara vai comprar. O que se faz aí? E por isso, talvez, o que eu falava antes, na primeira parte, pode não ser entendido. Botar pontos, paradas. Ou seja, botar parâmetros para saber que não se tem que comprar tudo. Você tem, por exemplo, uma lâmpada comum que custa R$40 e funciona perfeitamente. Então, vê uma lâmpada que custa 350 e você compra essa por quê? Que maravilha. Que é de LED. Claro, mas a outra funciona igual. O carro. Um cara precisa do carro para trabalhar. Para que vai ter um carraço? Você pode ter um carro simples. Mas como disse ele, mas o vizinho vai ao trabalho com um carro melhor que o meu. Quer dizer que eu sou inferior a ele. E desde quando a coisa se colocou nesse nível? Essa é a pergunta. Por que a inveja? Porque, logicamente, que a inveja, como disse Belmiro muito bem, é a base do sistema que vivemos hoje. Por quê? Porque nós não sabemos dos nossos limites e de que realmente que valor tem um carro, se é maior ou menor, se eu com o meu posso fazer as coisas perfeitamente e gastar menos. E, de repente, como gasto menos, meu vizinho não vai à Europa, eu vou à Europa, por exemplo. Isso é uma compensação, entende? E a outra questão que me parece que hemos, e aí talvez um pouco retome a questão da inveja boa. Não sei se inveja boa, isso aí. Mas Mauss trabalha a questão do potlatch, que é a troca, dentro da concepção do dom, verdade? Vamos supor, se Belmiro me dá um presente a mim, como o vinho que me trouxe a vez passada, que eu sei que custa 100 e tanto. Não é um presente que lhe posso dar a ele, mas eu comprei um livro para seu aniversário que me custou uns R$70, na metade, que está todo em inglês. Eu sei que ele vai sentir isso, troca, do mesmo como sinto eu. Por exemplo, coloquei nosso exemplo, mas isso se dá na cultura, que um cara pode dar um carro ao outro e o outro lhe devolve um livrinho, me entende? Mas a importância é saber entender o que significa essa troca. E em cima disso se trabalha em análise. O analista não pode ter um preço fixo. O analista tem uma pessoa com transferência e, dependendo do salário, do que ganha essa pessoa, você lhe vai cobrar. Porque, vamos, eu sou analista, eu cobro 200 a sessão. Então, me vê um cara que pode pagar. Então, me vê um cara que ganha 800 por mês, só vai pagar a análise. O cara não vai comer, não vai ter onde dormir. Evidentemente que não. Então, eu tenho que saber dessa troca simbólica que se dá nesse momento. Simbólico. Na inveja, não entra o simbólico, meu irmão. Talvez na inveja boa, eu não sei se isso é inveja, mas inveja boa talvez seja um reconhecimento para essa outra pessoa. Você acredita nisso? Inveja boa é um dos mitos para as nossas limitações, para a nossa pequenez. Não, eu concordo com o Hugo. Eu acho que a inveja, eu só daria um outro nome, eu acho que inveja boa é o desejo, né? Veja, eu na minha vida, eu com 66 anos, eu ainda estou assim, querendo aprender realmente qual é a diferença entre o que é necessário e o que é apropriado. Né? Eu confesso que eu não consigo fazer isso direito, não. Eu não sei se vai dar tempo nessa vida, nessa encarnação, para aprender realmente isso. Mas é um objetivo a ser perseguido, não concorda? Que o indivíduo vai descobrir qual que é mesmo a linha que demarca entre o necessário e o apropriado. Veja, isso tem repercussões neurobiológicas, né? Porque para as nossas coisas mais primárias, por exemplo, a sua glicemia, para a sede, para o apetite, você tem no tronco cerebral marcos bem claros que indicam o que é a saciedade. A fome termina quando a glicemia está acima de 101, 102.
né, teoricamente. Né? A sede, quando a osmolaridade atinge. Enfim, nós temos medidas muito precisas, muito claras, né, para essas necessidades básicas. Né? As nossas necessidades emocionais já são mais complicadas, e as nossas necessidades estéticas, né, são infindáveis. E aí que eu acho que nós entramos no campo da ética. Né? Então, a ética acho que é o tronco cerebral do homem em outro nível, né? Porque nós não temos mesmo um parâmetro. O que é necessário para mim? Eu posso te dizer e vou ter argumentos excelentes para te dizer que uma Mercedes Compressor, né, é extremamente necessária para mim nesse momento. Né? Tudo vai depender de como que eu vou articular esse argumento. Né? Mas dentro das minhas necessidades básicas, não estéticas, não éticas, não educacionais, digamos, eu não tenho esses parâmetros tão claros. Agora, se eu sei quanto de salsicha que eu vou comprar hoje, né, isso já é mais claro. Eu vi ontem um programa, o MasterChef, que mostrou assim, que existe ética na cozinha que bate exatamente nesse ponto. Eles estavam descarnando um salmão e preparando os filés, né, as pessoas no concurso. E quem venceu foi quem cortou, não só quem preparou o salmão mais bonito, mas quem cortou de maneira mais econômica o salmão. Por exemplo, uma fez um salmão delicioso, lindo, maravilhoso, mas deixou metade da carne na calda. E o chefe reprovou ela, né? Porque dizendo assim, isso é indecente o que você fez, porque você descarnou um salmão caríssimo, jogou fora metade da carne para nada, para fazer um filé bonito. Eu admiro muito mais a outra que conseguiu fazer esse filé bonito e ainda descarnou direito o salmão. Eu acho que nessa lição está ensinado tudo, porque ali você está falando de necessidades básicas, que é de apetite, estéticas, né? Que seria de como fazer de uma maneira bonita e estética um salmão, e éticas, né? De não desperdiçar nada. Então, eu acho que isso ilustra, aquela lição de ontem à noite ilustrou muito bem, talvez, essa linha difícil entre o que é necessário e o que é apropriado. Belmiro, uma questão mais rasteira. Como você age quando você se depara com um invejoso, quando você sente que alguém sente inveja de você? Olha, a minha primeira reação é me divertir à custa disso, né? Inclusive porque eu fico Como pensando, invejo isso. Como invejo isso. Deve ser um sofrimento horroroso você, né? Você ter esse sentimento permanente, né? De privação. Ai, o Ney é mais talentoso do que eu, o Hugo é mais talentoso do que eu, o Mário escreveu uma coisa que teve muito mais repercussão do que eu tive. Isso deve ser uma coisa horrorosa, isso é o 8º círculo do inferno, quer dizer. Então, eu procuro, no primeiro momento, até me divertir com isso, né? A segunda coisa, eu me afasto dessa gente, né? Porque aí é uma questão mais quase que psíquica, né? Eu sou um pouco místico nessa coisa. Essas coisas pegam, sabe? Você conviver com o invejoso é uma coisa que acaba te envenenando também, que acaba te contaminando também. Então, eu faço muito isso. Agora, é muito divertido quando você sabe que a pessoa é invejosa, você despertar nela mais inveja ainda, né? Deixar a pessoa mais ainda excitada com aquilo. Mas realmente é uma coisa horrorosa. Mas é fácil, o invejoso Não, acontece que acho que se perdeu um elemento na questão da inveja. A inveja está no campo da quantidade. Entende? Pode ser. E quando a gente fala em qualidade, fala em diferenças. Mas vem cá, rapidinho. Perdão, só para terminar. Por que diferença? Porque, evidentemente, em muitas coisas, a gente admira o Belmiro, admiro o Mário, admiro você. E em outras coisas, me admiro pelas diferenças que eu tenho e que me parece que me sustentam. Ou seja, a alteridade. Tá, mas você tem alguma inveja? Não tenho inveja. Não sei, não sinto inveja. Não. Mário? Claro que tenho. Eu morro de inveja o tempo todo. Eu luto contra isso o tempo todo. Dou graças a Deus. Olha, eu acho que metade, eu vou falar outra coisa ainda para ti. Desculpa, mas você... Eu não, tudo bem, mas ele está confessando. Por favor, tire as crianças da sala. Talvez seja por isso que todos os mictórios têm aquela paredinha, né? Para diminuir o surto de inveja. Foi feito para o Mário, né? Não há limite, não há castração, como se diz em psicanálise. Você tem algum tipo de inveja? Eu saiba, não.
Eu me orgulho da minha falta de inveja. Claro, não, está certo. Você está lá em cima. Esse é um dos defeitos, é um dos pecados capitais que eu não tenho. Eu tenho todos os outros. Sou guloso, sou luxuriento, sou tudo o que vocês quiserem. Tá? Mas invejoso não sou, não. Isso não sou. Tá? Talvez por causa desse atributo que o nosso amigo comum me diz, porque você é muito cabotino. Tem uma frase, para terminar o programa, tem uma frase que eu gosto muito sobre a inveja, que é do Rochefoucauld. Ele diz: a nossa inveja sempre dura mais do que a felicidade daqueles que invejamos. Acho que é exatamente isso. Acho que isso que é, por isso que dizem que a inveja mata, né? Porque ela é muito mais. Agora, ele falou uma coisa terrível, sabe? Porque o pior perigo da inveja é o invejoso se transformar em outro invejoso. A melhor frase sobre inveja é uma frase para tirar as crianças da sala. A inveja é uma merda. Bom, eu, na verdade, eu tenho inveja de quem tem um programa maior, porque senão a gente poderia ficar mais tempo aqui discutindo. O Cobras e Lagartos de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Se você quer rever algum programa Cobras e Lagartos, é só acessar o nosso site da Universidade Federal do Paraná, www.ftr.br. Obrigado e até semana que vem com mais um Cobras e Lagartos. Até lá.